para conversar com a gente trouxe aqui o Célio Asca, que é o partner da agência Actual Mix, Peterson Prado, vice-presidente de operações da Vipan, e a Vanessa Penob, diretora de vendas do Gartner. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. O programa só enriquece com a presença de vocês. Eu queria colocar uma primeira pergunta, né, para a gente fazer um esquenta aqui. Eu vou começar com a Vanessa, né? Muita gente diz, né, que os profissionais de vendas eles são mais bem treinados, mais bem capacitados do que os profissionais de compras, que muitas empresas investem mais em capacitação e treinamento para os profissionais de vendas do que para os profissionais de compras. Inclusive, alguns compradores se queixam que existe convenção de vendas, mas não existe convenção de compras, né? Só para ponderar essa questão. O quanto que, na tua opinião, primeiro, se você identifica isso como um fato, e se você entende que isso é fato, o quanto que isso prejudica a relação entre compradores e fornecedores, vendedores? Vamos lá, eu percebo isso também, eu acho que é fato. E, na verdade, independente da quantidade de treinamento, né, assim, o vendedor, ele se especializa naquilo que ele vende, naquele produto, ou naquele serviço, naquele contrato, né? E o comprador compra de tudo, ainda que ele seja um comprador de tecnologia, ele compra tecnologia de vários tipos, ele compra serviço, ele compra software, ele compra hardware, ele se depara com tipos de contratos e de cláusulas muito diferentes no dia a dia. Estar atualizado com toda essa informação é de fato bem difícil. E nas negociações, né, eu trabalho como fornecedora, mas também tenho uma parte onde eu apoio as áreas de vendas, né, nessas negociações ou nesse treinamento da sua equipe. E os contratos, os fornecedores mudam os contratos constantemente. Então, ainda que alguém seja especialista em comprar software, de tecnologia numa grande empresa, o contrato de software também muda, né? Enquanto o vendedor está vendo isso todos os dias, o comprador vê isso uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos. Então, de fato, o nível de conhecimento e de informação detalhada sobre aquela transação é muito maior sempre no vendedor que é no comprador, né? Então, eu concordo que há uma defasagem da informação atualizada, né? Não que o comprador não se especialize e não aprenda, mas o vendedor tem sempre a última versão. Então, às vezes, esse relacionamento fica um pouco defasado de fato. Você acha, na sua opinião, que isso frustra o vendedor, o fato de estar falando com um comprador que está com uma informação defasada? Eu acho que, por um lado, frustra, porque o comprador fica um pouco refém, né? Como ele não consegue discutir todos os detalhes, né? E aí eu estou falando sobre o produto, a solução, os termos de contratação, o valor em si, né? A negociação acaba indo sempre para a discussão de preço e ela acaba ficando muito empobrecida, eu acho. A gente, quando consegue discutir a solução em si, ou quando participa do processo de decisão da solução e entra nessas questões de cláusulas contratuais, entendendo o que aquele serviço traz de benefício para a empresa, é mais fácil negociar do que quando você simplesmente está discutindo o preço, né? O quanto aquilo custa. Quando a gente vai diretamente para o preço, para essa discussão de valor, ela fica muito sem argumentação para o comprador e o vendedor, em geral, nada de braçada, né? Às vezes até oferecendo por um desconhecimento, né? E aqui eu não estou nem julgando questões éticas de negociação, mas o comprador não tem todos os dados daquela transação, olhando principalmente para o futuro, né? Entendendo que aquilo pode ser uma solução agora, mas como é que eu garanto que essa solução é uma solução que atende o meu negócio daqui para frente, né? Porque normalmente são compras que
que amarram o vendedor e o comprador por muitos anos, né? Então, essa visão de longo prazo também fica um pouco comprometida quando a gente vai discutir só preço, né? É um pedaço muito pequeno da função do comprador e o vendedor tem lá uma quantidade enorme de informação e de alinhamentos que às vezes falta para o comprador, né? Ô, Peterson, eu vou fazer a mesma pergunta para você, mas eu queria pegar um gancho no que a Vanessa colocou. O quanto você acha que o fato de um comprador não ter o mesmo nível de conhecimento que o vendedor tem sobre o que está sendo negociado, isso empobrece a forma como o comprador poderia explorar melhor aquela negociação, explorar melhor ou o melhor do fornecedor? Bem, André, eu concordo com a Vanessa. Eu acho que realmente há uma frustração, vamos dizer assim, do lado da venda, principalmente quando não há do outro lado a maturidade para entender principalmente a zona ali de negociação. Isso é o ponto principal, né? E se você não tem maturidade para entender essa zona de negociação, certamente a gente vai ter uma dificuldade para ter um valor percebido sobre aquela compra. E aí a gente vai estar sempre naquela briga do preço, no comercial, e o técnico fica de lado. Então, acho que assim, eu aqui do meu lado, que trabalho muito com venda complexa, né, um produto que normalmente o comprador sempre está com o cliente interno dele do lado dele. Isso acaba ajudando, porque o cliente interno traz lá, por exemplo, uma área de facilities, traz realmente o que ela necessita, e aí cruzando ali com as técnicas do comprador, consegue, vamos dizer assim, liderar um processo de compras mais maduro, eu acho que mais equilibrado, para que a gente não tenha nenhum desequilíbrio nem para o lado do vendedor, né, ou seja, do fornecedor, nem para o lado da empresa que está comprando. Célio, eu queria passar a pergunta para você, né, e também explorar um pouco essa questão do quanto o comprador eventualmente perde de não conhecer tão profundamente o negócio quanto o vendedor, né? Primeiro, se você entende que isso é um fato, e se for, o quanto que isso seria uma perda numa negociação, elementos não explorados. Em relação à pergunta, acho que a Vanessa e o Peterson já exploraram bastante o assunto, mas eu gostei da sua ideia de convenção de compras. Eu que sou de agência, faço evento, vamos agora criar essa nova modalidade de convenção de compras. Por que não? Eu acho que já começamos bem, já começamos criando novas ferramentas de live marketing. Mas eu acho que tem uma miopia um pouco nas grandes empresas, receita e despesa, né? As empresas muito preocupadas, receita, então vamos treinar vendedor, vender. Só que tem um lado de segurar receita, despesa, que é tão importante quanto vender, que é aqui que entra o papel do comprador, né? Se o comprador comprar melhor, com certeza a empresa vai ter uma redução de custos e vai equilibrar, vender mais, economizar mais. É isso que eu acho que é uma miopia, não olhar para o comprador como se olha para o vendedor, né? Criou-se, né? Eu que, né, de agência, né? Como você me apresentou da Actual Mix, a gente, o mercado tem uma lenda que comprador é o inimigo da agência, e é uma bobagem isso, porque todo mundo trabalha junto, né? A marca precisa de uma agência para executar projetos e a agência precisa de marcas para poder trabalhar e para fazer todo o ecossistema girar. Então, estamos aqui, André trabalhamos juntos, estamos aqui hoje e vimos que é possível dialogar, construir, conversar. Então, eu acho, sim, que hoje o comprador... eu às vezes fico até... Eu sempre fui muito amigo do comprador, porque às vezes eu falo, meu Deus, ele deve estar falando comigo, deve estar falando com material de limpeza, ele deve estar falando com material de uniforme, ele deve estar falando com mesa, cadeira, arquiteto. Eu falei, meu Deus, a vida desse ser humano não é fácil, tem uma hora que ele já não sabe o que está comprando. E muitas vezes não tem como entender de tudo, ninguém nasceu entendendo de tudo, né? O vendedor, por exemplo, eu vou vender essa caneca, já vou até fazer propaganda no meu programa Fala Sério. Então, o vendedor, ele tem que vender essa caneca, ele vai entender tudo sobre essa caneca. Como é feita essa caneca, para que serve essa caneca, quanto ele pode dar desconto da caneca. Então, o vendedor, ele é um especialista, entre outras coisas, nesta caneca.
O comprador, por outro lado, chega assim, eu fico imaginando o dia a dia, ele chega, tem um monte de pedido na mesa dele, comprar o evento, comprar caneca, comprar uniforme, comprar caderno, comprar parafuso, então assim, não tem como entender de tudo isso. E eu acho que falta um pouco, não só treinamento, mas assim, eu adoraria, como agência, dar um treinamento para os compradores, explicando o que é o serviço que eu vendo. Quando eu vendo num evento, o que tem dentro de um evento? O que dá para ser comparável e o que não dá para ser comparável. Às vezes, vou dar um exemplo bobo, buffet. Todo mundo fala, buffet é comida. Não, buffet não é comida, né? Você tem um chefe de cozinha que se especializou, que teve treinamento, que teve tecnologia para chegar naquele cardápio, e tem outros que simplesmente compram o insumo e faz. Então, tem coisas que a gente tem que tirar dessa vala que é commodity. Então, mas isso não é culpa do comprador. O comprador, ele tem 200 coisas para tirar da frente e às vezes ele vai pelo preço. E eu sempre, quando eu posso conversar, falo, esquece preço, vamos falar de valor. Porque por trás do meu serviço tem um valor. Às vezes, a gente fica meio incomodado quando a gente, que é o famoso, vamos comparar banana com maçã, né? Que não dá, porque tem agências diferenciadas, tem agências que investem em tecnologia, em capacitação, em treinamento. Por exemplo, a gente manda muita gente para fora para estudar, para ver o que está acontecendo lá fora, e tem outras que não. Então é muito difícil entrar no commodity, mas eu entendo o lado do comprador também, porque ele tem que entregar, ele não tem como conhecer tudo. Então, quando a gente faz um evento, por exemplo, nós temos dentro de um evento, às vezes, 120 fornecedores diferentes, tecnologia, comida, som, luz. Não tem como o comprador entender disso. Então, eu acho que o formato no meu segmento de compra e venda está um pouco equivocada, porque a gente, às vezes, está discutindo um assunto, assim, eu fico pensando, como que o comprador pode avaliar quando eu estou vendendo um item na planilha de eventos? Iluminação. Então, lá tem assim, 30 refletores disso, 80 refletores daquilo. Como que o comprador pode avaliar se aquele refletor está certo, se o refletor está errado? Então, assim, eu acho que falta assim, um olhar com mais atenção para essa área de compras na forma de treinamento, de capacitação e até mesmo de valorização. Então, eu acho que a pergunta é pertinente e fica aqui a dica aos CEOs das empresas, os donos, né, porque tem muita empresa familiar, olha com carinho esse lado de compras e vê se de fato a gente está simplesmente dando um pedido para ele executar ou a gente está fazendo que ele seja um profissional cada vez melhor. E Célio, eu queria continuar com você, porque você mencionou o fato de ser amigo do comprador. E essa minha próxima pergunta, ela é um tanto quanto delicada, porque eu queria entender de vocês, assim, qual é o limite, na opinião de vocês? O que é uma técnica de approach no momento de uma apresentação, até onde aquilo vira um relacionamento e até onde isso é positivo e negativo? Quais as consequências positivas e negativas dessa situação de relacionamento entre o vendedor e o comprador? É muito boa a pergunta. Para mim, a relação se resume a uma palavra muito simples e pouco usada ultimamente: respeito. Eu acho que a relação sempre tem que ser baseada no respeito. No respeito que eu digo, trazendo a confiança, sabendo aonde eu posso ir e até onde você pode ir, né? Quando eu digo amizade, a amizade que eu digo é do respeito, né? Não, a amizade não é, vou contratar ele porque é meu amigo, porque hoje em dia não cabe mais nas grandes companhias, porque tem uma área chamada compliance, né? Então, o compliance, cada vez mais fazendo o papel dele de fazer com que seja o contratado a melhor opção. E nem sempre a melhor opção é o melhor preço. Vamos deixar bem claro isso, né? Porque a melhor opção é aquela que traz a melhor solução para o problema de quem está comprando, né? Então, eu acho que a relação entre comprador e vendedor tem que se basear no respeito e na confiança. Porque a partir do momento que o comprador confia no seu fornecedor, ele sabe que o fornecedor tem o melhor preço, ou se não tiver o melhor preço, mas está trazendo a melhor solução. Ele sabe que esse fornecedor paga os impostos do governo, ele sabe que esse fornecedor paga os seus funcionários em dia, ele sabe que esse fornecedor está dentro das normas de sustentabilidade numa relação. Então, eu acho que tudo gera, para mim, em torno da palavra respeito e, claro, junto com a confiança. Eu acho que isso tem sido um assunto cada vez mais falado e discutido, né? Essa questão ética nas relações e
no tipo de trabalho que eu faço, né? Eu trabalho numa empresa de serviços perenes, né? Então, eu acabo conhecendo as áreas de compras das grandes empresas, até porque a gente faz evento para comprador, a gente faz conteúdo para comprador. Então, ao mesmo tempo que eu sou fornecedor, eu tenho essa parte de aconselhamento e apoio para as áreas de compra, né? Dentro de um relacionamento perene de anos, né? Então, as grandes empresas têm contratos conosco há 20 anos. Quer dizer, o vendedor precisa do comprador e os dois estão lá profissionalmente tentando fazer o seu trabalho da melhor forma, né? Olhando isso ao longo do tempo, né? Eu acho que essa transação imediatista, ela está cada vez menos constante nessa relação e cada vez tem se discutido mais essa questão ética, tanto de quem compra quanto de quem vende, de garantir que estão alinhados no propósito de achar uma solução que seja a solução importante para o seu negócio e o outro também, né? Acho que redes sociais, quer dizer, a gente tem muito mais voz hoje em dia, tanto do lado de fornecedor, do lado de prestador de serviço, de comprador, né? Onde tudo está muito mais evidente, eu acho, as coisas aparecem muito mais. Então, eu acho que essa conexão, né? Concordo plenamente com o Célio, que respeito é fundamental em qualquer relacionamento, né? Ainda mais quando a gente fala que a gente está trabalhando, né? Está todo mundo lá representando um papel profissional, entendendo que vamos formar uma dupla, e a gente discute isso muito no Gartner, nós somos uma dupla e nós não estamos competindo, né? O vendedor com o comprador. Nós vamos formar uma dupla onde o benefício que eu trago e o resultado desse negócio tem um competidor no mercado que é outra dupla, vendedor e comprador, né? Nós não estamos um contra o outro, nós estamos juntos tentando ganhar mais receita, tentando ganhar mais market share, quer dizer, temos objetivos de negócio, mas deveríamos estar muito mais alinhados com o objetivo comum que um contra o outro, né? Eu acho que a gente acaba entrando num relacionamento não saudável quando isso não há maturidade de uma das duas partes para enxergar isso, né? Para entender que, olha, nós vamos ter que chegar aqui num meio termo que seja bom para os dois lados, né? E não estamos um contra o outro e nem tentando um ter vantagem e o outro desvantagem. Não é mais assim que funciona. E as coisas, eu acho que a informação está muito disponível, né? Está muito evidente hoje em dia. A gente, inclusive, fica sabendo publicamente quando as coisas não dão certo, né? Não vão bem. Então, acho que tem muito menos espaço para que isso aconteça hoje em dia, porque todo mundo tem a chance de falar a verdade, né? De contar para todo mundo o que está acontecendo, né? A gente tem pares no mercado e o mercado acaba conhecendo, né? Quem são os maus vendedores ou maus compradores, né? Fica muito nítido quando falta respeito ou falta profissionalismo de um dos lados, né? Queria acrescentar uma coisa que a Vanessa está falando, que me veio à cabeça agora, até uma discussão para a gente ter. Eu acho que o sistema todo está errado. Quando você tem vendedores ganhando comissão em cima de rentabilidade, compradores ganhando comissão em cima de saving, está errado. Porque eu preciso economizar e ganhar de você, eu preciso vender mais e ganhar de você. Por exemplo, nós na agência, a gente nunca comissionou nenhum atendimento, nenhuma área de negócio por rentabilidade, por comissão. Porque isso nem sempre você vai chegar no melhor formato de trabalho. Mas olha que louco, o vendedor ele ganha comissão por venda e o comprador em algumas empresas ganha comissão por... Então esse sistema todo está errado, porque um vai ganhar em cima do que economizar sobre mim
e outro vai ganhar em cima do que conseguir vender em cima sobre você. Então, esse mecanismo, no meu ponto de vista, está errado. A gente não me engana que eu gosto, né? A gente não deveria remunerar e ser remunerado por rentabilidade, mas sim por bons negócios. Então, fica aqui o pensamento tanto para quem vende, para quem compra, vamos acabar com essa rentabilidade, com essa comissão em cima da rentabilidade ou da compra ou da venda? Eu acredito o seguinte, até pegando um pouco do que a Vanessa comentou, eu acho que a construção da ética, ela já começa também lá, vamos dizer, desde o início do BID ou da RFP, dependendo do que a gente está falando, de qual que é o produto, principalmente do que é o famoso combinado não é caro, né? Então, às vezes quando fala dessa questão de relação, de ética, sempre se remete a compliance, mas o compliance das pessoas físicas envolvidas ali, né? Mas eu acho que tem também aí o compliance da pessoa, porque se eu vendi A, né, e foi comprado A, tem que ser prestado, né, o serviço do A. Nós não podemos ter uma disrupção disso, né? Vamos dizer, isso tem que ser levado muito em consideração. E uma outra coisa interessante, que eu também acredito nesse trabalho a 4 mãos. O trabalho a 4 mãos, no sentido do relacionamento, da construção do negócio, onde a gente entende que acabou o bid, né? Agora estamos aqui para prestar o serviço, o sucesso do comprador está relacionado ao sucesso do fornecedor. Então a gente precisa principalmente jogar o chamado frescobol, né? O tênis acabou, o cara não podemos jogar tênis, não vai jogar para matar um outro. Nós temos que levantar a bola um para o outro, para que aquilo que foi contratado, porque se o vendedor também vendeu uma coisa que não era compatível, a venda foi mal feita, a pessoa jurídica ali envolvida naquilo fica com uma imagem ruim. E o comprador também certamente vai ter malefícios internamente por não ter comprado a coisa correta. Então, essa prestação de serviço está muito alinhada à construção de um relacionamento onde a gente entenda que o compliance também é da pessoa jurídica, no sentido que a gente precisa entregar o que foi comprado, né? Não ir depois vamos dizer assim, as chamadas adaptações, depois, não, mas não era assim, o prazo não é bem assim. Não, esse serviço aqui tem um prazo X, o outro tem Y. Então, isso é muito importante também a gente trazer para a mesa, que nessa construção do relacionamento com a pessoa física, também existe a responsabilidade também do cumprimento da pessoa jurídica. Eu só queria completar a pergunta e fazer mais uma rodada entre vocês. E eu queria saber, na opinião de vocês, quais são os impactos do job rotation, né, nessa questão de relacionamento. Né? Se você quiser começar, Vanessa. Isso acontece bastante, né? A gente, à medida que as áreas de compras vão ficando mais complexas, né? Porque a gente que entra nessa parte de compra em si, dessa negociação com o fornecedor, tem a gestão do fornecedor, né? Do serviço, do SLA, quer dizer, fica cada vez mais gente trabalhando para manter aquilo tudo que não só que está sendo comprado agora, mas que foi comprado ou que é renovado, né? Então, a gente percebe na prática que quando muda aquela pessoa, né? A gente está acostumado anos e anos se relacionando com uma pessoa, de repente entra uma nova, ela tem uma visão, primeiro ela não tem muito histórico, depois ela está, às vezes, negociando aquilo pela primeira vez, quer dizer, ela tem muito pouco conhecimento naquela área, né? E como é que eu enxergo a saída para isso? Porque job rotation, eu acho que é inerente ao crescimento dos negócios, né? À medida que o teu negócio vai crescendo, você precisa de mais gente, aquela pessoa é promovida, aquela pessoa muda de área, e aí a gente começa a falar um pouco de processo, né? Então, acho que nisso que o Peterson falou, dessa ética da pessoa jurídica, né? A gente começa a discutir um pouquinho de governança, processos, como é que você faz essa gestão em conjunto com você, comprador, em conjunto com a tua área interna, cliente, né? Dessa compra no tempo, o resultado disso no tempo, o relacionamento com aquele fornecedor, ao longo do início até o fim, ou que não tenha fim, mas como é que a gente consegue manter essa informação viva através dos processos para que a hora que a pessoa mude, né, entra uma pessoa nova, ela consiga
avaliar, ainda que resumidamente, como é que foi isso, como é que foi essa renegociação no passado, como é que é o atendimento desse fornecedor hoje. Eu vejo muito pouco isso acontecendo, né? Está muito dentro da pessoa comprador, e a hora que a pessoa sai da empresa, ou muda, ou é promovida, ou sai dali, aquele conhecimento todo, aquela experiência toda se perde. E aí a gente começa do zero, trabalhando de novo naquela desvantagem de informação, onde você tem que fazer o trabalho, e a gente como fornecedor, eu acho que a gente precisa fazer isso, mas para a empresa que perdeu aquela experiência do comprador, né, para aquele negócio, isso não é bom, né? A gente tem muito histórico ali que deveria ser registrado e colocado dentro do processo de compras, para que a empresa tivesse, a pessoa jurídica tivesse a vantagem de negociar com aquele fornecedor há muitos anos, independente da pessoa que está comprando agora ou não, né? E eu acho que esse é um ponto que é interessante a gente falar também, porque a pessoa que chega lá nova na função, é difícil, né? Ela vai comprar copinho de plástico e vai comprar software de gestão que vai ficar dentro da empresa há 30 anos. Como é que ela decide? O que ela olha de histórico? Onde é que ela busca isso? A gente ainda enxerga que as empresas têm uma maturidade muito baixa nesse olhar cuidadoso para a área de compras e nessa gestão da informação e os mecanismos de governança, né, tanto da gestão de fornecedores quanto da gestão das negociações mesmo, né? A gente acaba entrando naquela discussão cultural de preço, né? De você estava me cobrando tanto, agora eu te dou desconto, você fica feliz, eu chego no meu preço normal e é o me engana que eu gosto, né? Cadê o histórico daquilo ali? Eu acho que esse é um olhar interessante, né? Para que de fato as corporações tenham mais cuidado com com a área de compra, os processos e a governança dessa gestão complexa, né? Não é simples, não, essa equação. E você, Peterson, como vê a questão do job rotation, vantagens e desvantagens? Olha, eu acho que existem sim, tem vantagens e desvantagens nesse sentido, porque, principalmente aqui do lado, como fornecedor, vejo muita empresa adotando o job rotation até, vamos dizer assim, com uma extensão de um programa para garantir ali um programa de compliance, né? Vamos dizer, para que realmente as relações entre as pessoas jurídicas, elas permaneçam, vamos dizer assim, além das relações entre as pessoas físicas. Então, no final do dia, os negócios são feitos pelas duas pessoas, mas tem que valer ali o negociado entre a jurídica, né? Porque esse é o contrato que vale, né? E, principalmente, eu queria até colocar um ponto que a Vanessa colocou bem, a questão de que hoje, assim, o vendedor, ele controla tudo. A gente tem CRM, então, por exemplo, se eu colocar um outro vendedor numa venda, ele vai entender lá com quem está falando, quem está liderando o bid, quem são as pessoas, mapa do poder. Tem uma série de análises que a gente faz do nosso lado. E eu tenho certeza que isso também nos últimos anos evoluiu bastante pelo lado de compras, né? Até pelo surgimento de vários sistemas. A gente vê que hoje toda a nossa comunicação, que antes, né, era totalmente diferente, já é por vários sistemas de compras, no qual funciona também como se o comprador gerenciasse o próprio fornecedor a partir, mesmo não ainda sendo um fornecedor, vamos dizer assim, eleito, né? Então, o job rotation também não pode, aí que eu falei, entrar na linha do turnover e ser uma muleta para algumas coisas, como eu acabei de comentar. Algumas empresas não têm programas de compliance bem-sucedidos e acabam adotando o job rotation e perdendo produtividade da relação do fornecedor com o comprador. Eu acho que o job rotation é inevitável, porque todas as empresas têm o job rotation, porque o profissional ele quer crescer, ele quer ser promovido, ele quer aprender, né? Ninguém pode nascer e morrer fazendo a mesma coisa, então é inevitável. Mas o problema é como estão sendo feitos os jobs rotation. O problema não está no job rotation, mas sim como ele está sendo feito ou implementado, né? Muitas vezes a gente vê o job rotation sem continuidade, então você está às vezes num processo de meses
tem essa ruptura entre uma pessoa, você tem que começar do zero, perde histórico, e isso perde tempo, perde dinheiro. Então, eu acho que, como a Vanessa falou de governança, de processo, eu acho que o job rotation não é problema. Eu só vejo vantagem no job rotation, porque quando eu vejo um comprador falar, estou saindo dessa área porque fui para tal área, fui promovido, eu acho super legal, porque pô, a pessoa foi, primeiro ela foi percebida dentro da empresa, porque se fizeram job rotation, porque olharam para ela e falaram, olha, essa pessoa nós vamos pôr aqui ou vamos pôr ali. Então, primeiro ela foi percebida. Já fico feliz que ela não é um número e sim uma pessoa. Mas daí o processo de job rotation, que às vezes do dia para a noite, não tem a continuidade, a explicação do que está sendo feito. Então, nós, desse lado de fornecedor, a gente fica perdido. A gente fala, não, nós vamos começar de novo, nós vamos explicar de novo. Então, isso aí é desgastante e, no final do dia, é perda de dinheiro para o fornecedor e para a empresa, porque, para mim, perda de tempo é a maior perda de dinheiro que tem no meu negócio, porque eu não posso perder tempo, entendeu? Então, eu acho que é isso que eu vejo relacionado ao job rotation. Só um ponto, se eu puder aqui acrescentar, Célio, que eu acho importante, igual você comentou, como é utilizado o job rotation, né? É legal você falar com um comprador, que você estava num bid, e ele dizer assim para você, olha, eu estou saindo daqui, estou indo para uma coordenação. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é, não compro mais essa categoria, estou indo para uma outra categoria. Esse que é o problema, na minha visão. A gente percebe que algumas empresas criam uma blindagem do comprador, né? Então, o cara não atende o telefone, ele não responde mensagem. Criam-se mecanismos contra o assédio dos vendedores, que eu também entendo que existe uma cultura aí, talvez um pouco antiga, desse assédio do vendedor, mas eu vejo isso como um mecanismo muito prejudicial, né? Porque imaginando que a gente tem um objetivo comum, que a gente quer alcançar resultado tanto de um lado quanto do outro, né, de sucesso para as duas pessoas físicas e jurídicas, a gente precisa conversar, a gente precisa ter esse canal de comunicação, né, tirar dúvida, fazer pergunta, envolver a área que está comprando, quer dizer, criar de fato uma conversa, abrir essa porta de diálogo para garantir que seja uma decisão bem informada, né? Então, acho que esses mecanismos, quando o job rotation é usado, né, como o Peterson comentou, para trocar, esse cara não compra mais isso, compra aquilo para não ter vínculo. Espera aí, nós estamos tentando resolver uma coisa séria que é benéfica para todo mundo. A gente precisa conversar, a gente precisa ter esse canal aberto, né? Então, acho que esse tipo de mecanismo de job rotation ou de não atender telefone, não ler e-mail, ele é muito prejudicial para as duas partes, né? Não só para quem está vendendo, mas para quem está comprando também, né? Acaba sendo uma discussão muito, às vezes, muito pequena comparado ao benefício ou à longevidade daquela relação que está se iniciando, né?